E o governador anunciou o aumento de efetivo e nova unidade policial aqui no litoral depois da morte do PM da Rota. Exato, do Patrick, né? Abre aspas para o governador novamente aqui. Temos que ter uma unidade da Polícia Militar na Baixada Santista para aumentar o efetivo e responder ao anseio da Baixada. Sabemos o quanto a criminalidade tem assolado aos moradores da Baixada e vamos aumentar o efetivo lá. Pois é, isso é preciso, né? A entrevista foi trazida aí essa semana, né, nessa segunda-feira, na entrevista coletiva, né? Exato. E ele ainda acrescentou que pela proximidade com o Porto de Santos, as mazelas sociais, a questão da geografia, a favelização, enfim, o tráfico ocupou a Baixada Santista. Bom, se o traficante for esperto, ele não deixa os seus soldados atirarem na polícia, porque é esta a reação que existe. E é óbvio que um mês com 600 policiais na região, é óbvio que o tráfico vai ter um sério prejuízo em suas contas. Estou fazendo conta realmente, né, aspecto financeiro mesmo, porque é ali que o camarada do tráfico sente mais. O soldado dele, ele não está muito preocupado. A produção de gente para trabalhar para o tráfico é tão grande que eu acho que está até sobrando gente, que é a realidade que infelizmente se põe para nós. Mas, enquanto a maioria, eu digo com toda certeza, a maioria esmagadora da população da Baixada Santista, também do Brasil inteiro, apoia a ação da polícia e a ação do governador, a gente vê portais escrevendo assim: comissão vai apurar denúncias de excesso policial no Guarujá. Órgãos de direitos humanos questionam mortes em ação no fim de semana. Aí depois vem aquela outra coisa: mortes por PMs em serviço aumentam 26% no primeiro semestre. Entidades cobram reinstalação de comissão sobre mortos e desaparecidos. E por aí vai. Isso aqui é o combustível do idiota, que é o prosélito ou mesmo um adepto da religião da bandidolatria. Eles gostam de falar dessas coisas. Mas não são só eles, né? Aí você vai em certo portal da nossa região aqui, eu não vou falar o nome, né? Que diz assim: homem morto em ação da polícia teve filho tirado do colo antes de ser fuzilado. Nossa. Tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência, não agrida o próprio leitor. Você acha que a polícia vai lá, tira o bebê do colo para matar o cara? É isso que você acha que aconteceu? Que falta de bom senso, de juízo. Há um confronto e vem bala para todo lado, aí bala dos bandidos em cima dos policiais. Acontece que os bandidos são bandidos marginais, não querem o bem da sociedade, querem destruir a sociedade e a nós, por consequência, avançam sobre a polícia e tentam nivelar polícia e bandido como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por isso que eu chamo essa gente de imbecil. Porque tem uma diferença muito grande. E eu não estou tapando os olhos, nem o sol com peneira, para os excessos policiais, que precisam ser apurados no âmbito de cada corporação. Isso acontece, gente. Excesso sempre foi apurado. Há um exagero tão grande nisso, que certos comandantes, que ficam igual a música do Cazuza, sentados atrás da mesa com aquilo na mão, que não tem coragem de defender sua tropa. E esse é o maior problema hoje da polícia do estado de São Paulo. Nós temos um governador corajoso, nós temos um secretário de Segurança Pública muito corajoso, que é o Derrite, mas tem uma turma que está entre eles e a tropa que não merece o cargo que tem, que não apoia os seus subordinados e que não obedece à ordem dos seus comandantes maiores.
Vocês sabem o que eu estou falando. Conversa com um policial militar na rua e vê se o que eu estou dizendo não é verdade. É o camarada que, no comando de alguma unidade policial, transfere o policial quando ele enfrenta um criminoso e o bandido morre. É o camarada que não gosta muito quando ele tem um soldado muito valente, porque ele vai ter que dar muita explicação para o comando. Esse tipo de policial, que está bem comum, infelizmente, na polícia, é o que faz com que nossa polícia não seja acreditada como deveria ser e respeitada como deveria ser. Outro dia, teve um caso emblemático na cidade de Bertioga, uma pessoa, um policial militar, né, visivelmente alterado, não sei por que ele estava tão alterado assim, possivelmente por consumo de alguma substância que alterou o comportamento dele e severamente, urinou em praça pública na frente de todo mundo, como diz na linguagem, né, deles, esculachou as pessoas que estavam na praça, bateu em alguns, e ele tomou uma paulada na cabeça, não morreu, não sei por quê, porque Deus não quis mesmo, tamanha cacetada e violência. A policial feminina que estava junto com ele tentou conter todo mundo, a briga não era com a polícia, mas era com esse camarada, né? E aí eu fiz um comentário naquela ocasião, que eu volto a fazer agora. Será que o comandante dessa pessoa, desse soldado, não conhece o soldado que tem? Era para estar na rua? Era para esculachar a polícia, que deixa um profissional, um soldado trabalhar assim? Colocando em risco a vida dele, dos outros, porque se aquele camarada saca a arma, imagina o que ia acontecer. Ainda bem que a colega conseguiu tirar a arma dele. E o comandante? Porque ele eu sei que foi afastado. E o cara que comanda ele? E a ronda do dia? Porque tem que ter. Toda a tropa tem os rondantes. Não viram que ele estava assim? Como que deixaram ele trabalhar desse jeito? Só estou trazendo esse caso para ilustrar, Tiago, como o problema não está no governador, não está no secretário de Segurança Pública, está no meio, entre estes e a tropa. Esse é o problema da polícia no estado de São Paulo. E eu chamo esses caras de pusilâmines, covardes, porque eles estão muito mais preocupados com a repercussão e com esse tipo de jornalista de M que escreve esse tipo de porcaria nos portais. Eles estão mais preocupados com isso e com o soldo, né, que eles vão receber, ou com a impossibilidade de uma promoção, do que realmente combater a criminalidade. Entre tantas manchetes que você está buscando ali, tem uma que me chamou a atenção, que diz aqui que o bandido lá que atirou, né, de cerca de 50 a 70 metros, que ele atirou naquele policial, ceifou a vida dele, confundiu as viaturas. Então, eu fico pensando assim, então se fosse uma viatura comum, podia atirar. É exatamente, Tiago. Esse tipo de texto para ter aqui, não precisa. Isso é louvação para o bandido. É isso que eu falo. Isso é colocar uma velhinha no altar dos bandidos.